Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Aromas para Ouvir. E hoje nós temos uma convidada que vai falar sobre um mundo que é extremamente misterioso para a maioria das pessoas e tem toda uma aura de magia, né? A Estela Ferreira, ela é mãe Waldorf, é empreendedora, criadora e idealizadora da Fios de Estrela e arteira dos fios desde a infância. E a Estela, né, minha xará, como vocês já perceberam, a gente já se conhece há muito tempo, né, Estela? Não vamos fazer a Bastante conta, né? tempo. Não. Não vamos fazer a conta nesse momento. Eu vou pedir para a Estela se apresentar, contar como que começou a história dela com a antroposofia. E a ideia desse episódio do podcast é a gente abordar um pouco mais o tema das memórias olfativas e afetivas, porque quando a gente fala em construção de memórias através do olfato, necessariamente elas estão atreladas aos nossos sentimentos. E na antroposofia, eles têm toda uma pedagogia muito específica, muito especial, que utiliza muito desse recurso. E a Estela veio aqui contar para a gente hoje como que isso funciona. Então, Estela, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Adorei. Hoje a Vamos gente lá. vai bater um papo aqui com o mundo. Essa nossa conversa vai ficar para muita gente ouvir. Então, Estela, como a maioria das pessoas não te conhece, se apresenta, conta um pouquinho da tua história, como que você chegou na antroposofia, como que foi essa sua jornada? Tá. Bom, isso começou lá na infância, né, assim, esse conhecimento, essa aproximação da antroposofia e da pedagogia, porque eu tenho uma tia que faleceu ano passado, que ela foi professora da escola Rudolf Steiner, que foi a primeira escola Waldorf no Brasil, lá nos anos 70. Então, desde sempre, ela trouxe elementos da pedagogia para dentro de casa e eu convivi muito com ela, né? Então, assim, há 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com chocolate, que eu sempre fiz trabalhos com as mãos, né? Então, eu fazia o tricô, o crochê desde a infância, né? Que eu falei, a arteira dos fios desde a infância. Também sempre gostei muito de cozinhar, doces principalmente. Então, lá há 25 anos atrás, quando eu comecei a fazer chocolate para vender, dentro até dessas embalagens que eu usava para fazer os pães de mel, para fazer os chocolates, eu sempre puxei um pouco para esse lado de utilizar embalagens naturais, artesanais, que alguém fez, no caso, na época lá atrás, era eu que fazia ainda. Então, eu sempre colocava um cartãozinho bordado, eu sempre fazia uma coisa diferenciada nos presentes que eu criava, né? E aí, após esses 25 anos que eu entrei no mundo corporativo, que comecei a trabalhar com mais chocolates, né, sempre aquela quantidade gigante e tal, assim, isso foi se perdendo. Foi perdendo, não tinha mais como manter esse cartãozinho bordado, por exemplo, né? Então, eu comecei a buscar um novo sentido para aquilo que eu estava fazendo. Então, eu encontrei a pós-graduação em Artes Manuais para Educação, que eu percorri todo o currículo Waldorf, dentro dos trabalhos manuais. Isso foi em 2017, 18. Me formei ano passado, e a partir de então eu comecei a fazer uma transição profissional que se concretizou agora com a pandemia. Então, quando chegou o começo do ano, todos os chocolates pararam, porque corporativo não funcionava mais, eu não tinha mais como vender o chocolate. Então, eu tive tempo também para me estruturar, para fazer essa mudança para os fios, né, que eu já queria há tanto tempo, para esse novo sentido. E aí eu comecei a fazer oficinas de trabalhos manuais, que eu já fazia presenciais desde o ano passado, comecei a fazer online, com brinquedos que são utilizados dentro da escola Waldorf, mas que a gente quase nunca sabe, né, assim, quem está de fora, tem curiosidade de saber, a gente não encontra, é muito difícil, então eu comecei a ensinar a fazer a boneca de tricô, a bola de tricô,
borboletinhas de crochê. Agora também vou lançar uma nova oficina em parceria com uma amiga que também é nutricionista, porque é assim como eu, né? Eu também sou de formação da nutrição. E então a gente vai fazer agora, dentro desse manual, uma oficina de panetones caseiros para a gente tentar sair desse industrializado e com uma embalagem de crochê que depois você usa para decorar sua casa, usa como uma bolsa, assim, com várias finalidades. Então tô nesse lugar. De mudança. Online, mudanças totais. A vida dividida antes e pós 2020, né, Estela? Certeza. Ô, Estela, e conta um pouquinho para a gente, como que funciona a pedagogia Waldorf? Como que é esse mundo dentro das escolas? Como que é essa construção do processo cognitivo? Porque eu sei que usam muitos elementos naturais, é uma filosofia muito ligada à natureza, até por conta da agricultura biodinâmica, que foi estudo que eu já fiz no passado, mas assim, eu não sei como isso é utilizado dentro da construção do processo cognitivo, como que funciona? Tá, na escola, assim, vou falar de uma forma bem geral, tá? A arte, ela é um elemento fundamental no aprendizado das crianças. Então, você não tem material didático pronto, as próprias crianças constroem seus cadernos, seus livros, utilizando giz de cera de abelha, lápis de cor, todo um material artístico também diferente do que a gente encontra, né, nas outras escolas. O aprendizado ele se dá por épocas, então a cada 4 semanas as crianças aprendem, por exemplo, agora é época de matemática, então durante 4 semanas vão falar somente sobre a matemática em todas as matérias, inclusive nos trabalhos manuais. Então vou te dar assim, exemplo mais prático, que nem meu filho está agora no 5º ano. Então no 5º ano eles trabalham geometria, eles constroem o quê? Uma meia de tricô de 5 agulhas, que ele trabalha a tridimensionalidade, a contagem de pontos, as diminuições e os aumentos. Então, todas as matérias, elas vão conversar dentro daquele tema, tá? Independente do que seja. E ali, dali 4 semanas, muda de novo. Então, eles mesmos vão construindo o próprio aprendizado, né? É uma autoeducação, vamos dizer assim. E eu sei que dentro da pedagogia tem da pedagogia da filosofia Waldorf, né? O Rudolf Steiner, ele distribuiu, não sei se ele distribuiu ou se ele dividiu o desenvolvimento humano no que ele chamou de setênios, né? Que vai do 0 ao 7, do 7 ao 14, dos 14 aos 21. Como que isso funciona assim na prática? Esses elementos naturais, eles são atrelados aos cheiros para essa construção da memória olfativa também? Ou tem uma outra filosofia? Como que é esse trabalho? Bom, nos setênios, né, então, dos 0 aos 7 anos, as crianças, elas estão chegando, né, no mundo, elas precisam desenvolver o corpo físico. Então, para isso, elas brincam, elas correm, elas pulam, elas chegam, né? Elas precisam dessa chegada. E nesse processo, que é muito importante que ela tenha contato com elementos da natureza. Porque através desse contato com a natureza é que ela reconhece o mundo e ela começa a se conhecer também e parte deste mundo, tá? Então, eles sobem em árvore, eles brincam na areia, eles brincam na lama, comem as frutas do pé, e tudo isso junto tem os cheiros, né? Assim, eles vão construindo essa memória, esse reconhecimento do mundo pelo tato, pelo olfato. Isso, assim, eles brincam até, segundo o setembro, até os 14 anos. Claro que quando eles já estão com 14 anos, já não brincam tanto assim, né, como as crianças pequenas. Mas eles ainda estão naquele meio termo, né, que não é nem um jovem e não é nem criança, de vez em quando dá uma corridinha, né, sobe numa árvore e tal. E sempre é dentro desse mundo mais natural mesmo.
Então, esse contato com cheiros, essas memórias olfativas, elas vêm desde sempre, né? Desde de muito pequenos. Eles brincam com toquinhos de madeira. Cada tipo de madeira tem seu cheiro característico, né? Brincam com folhas, as comidinhas são folhas, é areia, é frutinha que caiu do pé, florzinha. Então, eles vão conhecendo e reconhecendo e criando essas memórias através disso. Estela, e como que você relaciona toda essa construção com o seu trabalho hoje, com a parte das artes manuais? Como que você gerencia essa construção dos sentidos, da memória olfativa, com esse trabalho que você faz de artesanal, de construção? Então, era isso que eu ia contar agora, assim, uma coisa, eu vou contar uma passagem que foi muito interessante, né, que, assim, a gente está acostumado, eu estou acostumado com as crianças Waldorfs em casa, né, então, para mim, todas as coisas acontecem mais de uma forma natural, mas eu fiz um trabalho numa escola pública, no Jardim da Infância, para a gente fazer tricô de dedo e pompons. Então, eu comecei com eles o processo inteiro, porque na escola Waldorf, a gente, quando as crianças estão com 6, 7 anos, que já estão no primeiro ano escolar, eles vão ter o primeiro contato com a lã suja, depois a lã limpa, aí eles vão fazer todo o processo, eles que fazem o processo. Nessa escola eu não pude fazer o processo, mas eu levei a lã suja, levei a lã limpa, levei a lã cardada, levei a lã fiada, levei o fio pronto colorido. E assim, das primeiras coisas que as crianças fazem é quando vem aquela bola de lã suja, elas cheiram, aí tem uns que fazem, ai, não é gostoso. Tem cheiro de, sei lá, de cocô de ovelha, assim como muitos falaram, né? Tem cheiro de terra, não sei o quê. E assim, né, eles são muito engraçados, né? E assim foram. Então, assim, essa memória do cheiro fica, até porque a lã tem um cheiro muito forte, né? Ela tem um cheiro marcante. Então, isso eu pude ver bem ali com eles. Eles não conhecem, eles não têm contato, a não ser com o produto que vem de forma industrializada. E eles não têm conhecimento de processo também. Então, eles compram o fio. O fio de lã natural hoje também é difícil, industrializado. Então, eles não têm muita ligação com tudo isso, né? Então, fazer esse processo com eles foi muito rico. E aí eu pude perceber o quanto que o olfato também é importante, né? E o quanto marcou, porque durante todos os meses que eu fiquei ali com eles, ai, mas esse cheiro, né? O cheiro dessa lã, e aquela outra que lavou ficou melhor, né? Então, assim, eles já iam comentando ali. E é muito interessante isso. E uma coisa também que eu tenho vontade de fazer, que eu ainda não fiz, é de trazer mais cheiros também para esse trabalho manual. Tirar só esse cheiro da lã, de trazer uma lavanda, uma camomila, sabe, assim, uns cheirinhos mais calmos também para as crianças que estão sempre naquela agitação, para elas construírem um brinquedo com o cheirinho que ela possa escolher, com o cheirinho que ela gosta, para ela criar essa memória, e isso vai ficar para a vida dela, né, do aconchego ali, do quentinho da lã, do trabalhinho que ela fez. Isso é uma coisa que sim, eu quero fazer breve. Não, isso daí é muito interessante, porque um dos processos que a gente estuda muito na aromaterapia tem essa relação com o olfato, porque o olfato, ele é considerado, por alguns cientistas, como um sentido secundário, porque eles comparam o olfato humano com o olfato de animais, por exemplo, um cachorro. E o nosso olfato, em comparação com o de um animal, ele é muito menos especializado, ele é muito menos cheio de detalhes. Exatamente. Mais ou menos como comparar a nossa audição com a audição de um gato, por exemplo, que é muito mais apurada, né? E aí agora, com o advento da pandemia, que muita gente perdeu o sentido do olfato por conta do Covid, né, por ser um dos sintomas, é que estão recobrando a importância que esse sentido ele tem na vida das pessoas. Porque quando você perde o olfato,
pela questão do nosso nariz, o nosso sentido de sentir o cheiro, ele está ligado direto com o nosso centro emocional no cérebro límbico, né, no nosso cérebro emocional, você afeta toda a sua carga de memórias sentimentais, além de você afetar toda a questão do paladar. As pessoas também ficam com dificuldade de sentir o gosto dos alimentos, e isso começa a gerar um processo depressivo nas pessoas, porque elas perdem conexão com o que elas sentem, perdem a conexão com o paladar, que também está muito relacionado à construção dos afetos e dos sentimentos, né? E aí você contando toda essa experiência das crianças, você imagina uma vida inteira as pessoas passando por todos os processos que elas têm, por exemplo, almoço de família. Um almoço de família, por mais que a gente não preste atenção, quantos aromas não tem dentro de um evento como esse? Né? Você tem os aromas doces, das sobremesas, você tem os aromas salgados, dos alimentos, você tem o aroma do perfume das pessoas que vão naquele lugar, dos presentes. Quando a gente fala de encontros de Natal, você tem toda aquela atmosfera do Natal, e aí, de repente, você perde essa parte que as pessoas não associam ao cheiro, elas associam muito com a visão, porque elas estão vendo, mas não tem essa combinação dos outros sentidos, né? As pessoas simplesmente esquecem que o olfato está ali. E eu achei interessante você ter comentado isso por conta dessa preocupação que agora despertou na comunidade científica de tentar restaurar o olfato das pessoas. Desculpa, te cortei. Por conta dessa parte emocional mesmo, né? Então, quando você fala das crianças, isso mostra muito a importância que isso tem desde que a gente é pequeno e o como a gente não presta atenção nessa construção da memória olfativa, né? Sim, o olfato é intimamente ligado às emoções, né? E parece que quando você perde o olfato, você se desconecta de você mesmo. Sim. Né? Sim. Só que isso a gente não percebe porque é muito óbvio, né? É muito normal a gente sentir o cheiro das coisas, né? Então acaba passando desapercebido. Mas eu acho que quando a gente, assim, por exemplo, não precisa ser um Covid, mas você está resfriada, está com uma gripe um pouco mais forte, que você não sente o sabor dos alimentos, você não sente o perfume das coisas do lugar onde você está, você fica meio desconectado e talvez até um pouco desorientado, né? E eu acho que as coisas também perdem as cores quando você não sente o cheiro, por causa dessa falta de conexão, né? Sim, exatamente. E eu, assim, acho que memórias de fato, de infância, eu acho que elas acontecem a partir dos 7 anos, né? 6, 7 anos, que é difícil a gente ter memórias de muito pequena, né? Você tem uma ou outra memória, mas a partir dessa idade, eu acho que quando elas se fixam mais, é quando você lembra de alguém cozinhando, né, na sua casa, o cheiro da chuva, né? E isso te traz um aconchego ou não, depende do que você vivenciou também naquele momento, né? Assim, que situação aquele cheiro te traz, né? Então, assim, quando eu vou agora para os... Oi, desculpa. Não, pode falar. Para dentro dos trabalhos manuais, é interessante isso, como eu contei das crianças com os carneiros, para eles terem essa conexão com o animal, saber da onde vem, conhecer um pouquinho desse processo, para eles se situarem também, né, um pouco no mundo, porque perde-se tudo isso, né? É tudo comprável e não é assim, né? Então acho que tudo vem pronto. Tudo vem pronto, então, e a gente aos poucos vai perdendo a conexão com a terra, com a vida, né? E isso daí é essencial. Não, eu queria te perguntar, porque você falou dessa questão da memória a partir dos 7 anos, que tem ligação com essa construção dos setênios que o Rudolf Steiner
ensinou, né, que ele deixou como legado. Isso tem alguma conexão dentro da escola com o desenvolvimento dos sentidos? Porque tem uma diferença, né? Normalmente a gente enxerga 4 sentidos, que é o tato, o olfato, a visão... E o paladar. E o paladar. Muito obrigada. E eu sei que de vez em quando a memória falha. Falha. Eu sei que dentro da antroposofia tem uma outra visão sobre essa questão dos sentidos. Como que funciona isso? Isso. Então, segundo Steiner, nós temos 12 sentidos, não 4, né? Eu até anotei aqui para não esquecer nenhum. Então, é o sentido do tato, sentido vital, sentido do movimento, sentido do equilíbrio, sentido do olfato, visão, paladar, sentido calórico, audição, sentido do pensamento, da palavra e o sentido do eu. Então, no primeiro setênio, a criança, ela está mais no sentido do tato, né, que ela, através do tato, ela percebe o mundo, se situa nele e ela vai se conhecendo também. Steiner também vai um pouco além nesse sentido do tato, do que a gente conhece. O sentido vital, que é quando ela sente que ela está viva, vamos dizer assim, ela sente quando ela está bem, quando ela não está bem. O sentido do movimento mesmo, e o sentido do equilíbrio, assim, ela aprender a se levantar, a se equilibrar, ela ficar em pé sem ir para frente, para trás, sem cair. Então, esses são os 4 primeiros sentidos ali mais desenvolvidos, mais utilizados ali no primeiro setênio. No segundo, que é dos 7 aos 14, aí vem o olfato, o paladar, a visão e o sentido calórico. Então, eu acho que é justamente nesse período que a gente desenvolve aquelas memórias olfativas e afetivas que mais ficam marcantes na nossa vida, né? É o cheirinho do bolo no forno, é o cheirinho sei lá, da roupa, né, assim, da casa da avó, essas coisas que ficam mais na nossa memória, né? Acho que é a partir desse período. E por isso que eu acho que é importante, e é que eu quero colocar em prática, é colocar esses cheiros nos trabalhos manuais. Para a cada idade, não sei ainda, assim, eu não construí ainda uma forma de como levar esse cheiro, mas que eu acho importante haver essa relação, porque no futuro ele vai ter essa memória, essa criança vai ter essa memória, né? Eu acho O que acontece, mais que assim, a memória, acho que mais que a memória, vira um gatilho emocional, né, Estela? Porque vira um gatilho emocional, vira um gatilho emocional, porque se a construção da memória olfativa ela for feita em cima de um sentimento positivo, você constrói um degrau de aprendizagem. Se essa construção ela for feita em cima de um sentido negativo, aquilo ali pode ser a casinha de um trauma, né? Mas isso dá a oportunidade da gente usar aquele mesmo cheiro ou um cheiro contrário para reverter aquela situação dentro da percepção da pessoa, né? Sim, exatamente. Exatamente. O que eu vejo, assim, que eu esqueci de comentar, né, dentro da escola, das crianças, pelo menos, quando eles são muito pequenininhos, estão muito agitados, né, tá aquela coisa, assim, dentro da sala, algumas professoras lançam mão do olhinho essencial de lavanda, para as crianças passarem um pouquinho, para se manterem mais calmas. Elas também recomendam para a gente em casa, olha, hoje ela está super agitada, coloca uma gotinha de óleo essencial de lavanda ali no banho deles e tal. Então, o óleo mesmo essencial, eu vejo que ele é utilizado nesse sentido, né, dentro da escola. E o resto vem todo daquele movimento da natureza, do contato com os materiais, né, a roupa também, eles dão preferência para a gente usar roupa de algodão, roupa de lã. Nem sempre é possível, claro, né, nos tempos que a gente vive hoje, é tudo muito mais difícil, né, de você fazer isso 100%, mas nada é impossível de você fazer um dia de encontrar um meio termo nisso tudo, né? Acho que é importante encontrar um meio termo.
Ô, Estela, e eu sei que as escolas têm muito a questão da contação de história para a construção desse processo. Conta um pouquinho para a gente como que funciona. Então, o aprendizado, ele se dá por imagens, né? Então, a criança muito pequena, até os 7 anos, ela ainda não tem um pensamento lógico, como nós temos, né? Ela aprende muito por imagens, ela está muito ainda no mundo da fantasia. Então, tudo que elas aprendem, eles chegam de uma forma de contos de fadas, né, das fantasias todas que eles têm, eles vão construindo isso. Cada professor constrói a sua história, né? Faz a sua história, vê ali a dinâmica da classe. Tem os livros de histórias, né, que são contados também para as crianças, tanto em casa quanto na escola, mas geralmente são ali, vão acontecendo, né? Mas tem um livro que eu gosto muito, que a gente estava falando do negócio do cheiro da terra, né? É um livro da Luísa Lameirão, deixa eu mostrar ela aqui, que chama Cheiro de Terra Molhada. Já gostei do nome do livro. Nossa, esse livro, a primeira vez que eu li, é um livro assim que você lê e relê, e ele traz justamente, acho que essa questão das memórias que a gente tem de criança, de quando você vai, sei lá, para um sítio, para casa da avó, quando chove, você pisa na lama, aquele cheiro. Então, assim, são muitos cheiros, e aí isso tudo vem muita memória, né? Eu vou ler 2 pedacinhos, porque o livro é grande, ele tem 40 e pouquinhas páginas, 41, 2 páginas, então só vou ler. E é um livro, é um conto, é um livro de conto. Ele conta uma história só, é isso? Ele conta uma história só. Uma história só, quer ver? Deixa eu começar aqui do começo. A manhã estava ensolarada. Só uma estrela brilhava ainda quando Maria abriu a porta da cozinha e deu os mesmos passos costumeiros na varanda para poder olhar o céu. Já fazia tempo que seu Antônio lidava com o gado no curral. Os baldes enfileirados, cheios de leite, exalavam o doce aroma, que se misturava ao cheiro acre do chão ainda úmido pela chuvarada da tarde anterior. Assim, na minha cabeça, isso já construiu uma cena, super cena, né? O Eu homem parecia... construí a cena e já senti todos os cheiros. Fica vivo, né? O cheiro, acho que ele traz isso, ele te ajuda a concretizar, a trazer vida para aquilo, para o pensamento, né? O homem parecia nada perceber, com seu banquinho de uma perna só, amarrado na cintura, continuava ordenhando as vacas. Ia chamando uma por vez, quando cada uma delas já havia alimentado seu bezerro. E aí vai, né? Porque daí tem os netos, conta a história dos netos. Então tem o quarto dos meninos, o quarto das meninas, quando eles recebem as canecas de leite, que daí você logo lembra do cheiro daquele leite, que é dessa cena que eu acabei de falar. E por aí vai. E tem um outro pedaço também bonitinho, que tem uma neta, nessa história toda, uma neta estava mais doentinha, assim, não quis sair com os primos. Então ela ficou em casa com a avó. Enquanto isso, em casa, a mais gorducha das netas salta no colo da avó, salta do colo da avó, onde estava embrulhada num cobertor cor-de-rosa, e senta no banquinho ao lado da cadeira de balanço. Entre latas de biscoitos, suspiros, brevidades, balas, suas mãos se põem a fazer o que a avó fazia. Eram bicos de crochê em alvos panos de prato, e a avó ia acompanhando com sabedoria aquelas habilidosas mãozinhas de unhas curtas. Ah, que bonitinho, gente! Eu não aguento. Eu vi a mãozinha. Não, e assim, e o cheiro dos biscoitos, dos suspiros, não, eu vejo, né, e eu que gosto de cozinha de doce, né, que você sabe, já vi tudo, já senti o cheiro de tudo, já dá aquela vida, aquela coisa, né, palpável, né, acho que é uma descrição que torna palpável. Torna sim. E você tem, né, Estela, muita experiência, até pela época que você trabalhou com os doces. Eu acho que o seu trabalho, ele é diretamente ligado com essa questão das memórias olfativas, né? Porque os doces, eles são muito ligados com a questão do acolhimento. E dentro da aromacologia, que é o estudo dos cheiros, o efeito dos cheiros na nossa psique, tem o estudo do marketing olfativo,
E uma das colocações que o marketing olfativo faz, e isso é o que eu digo da questão do gatilho negativo, são gatilhos inconscientes, é uma indústria que trabalha com gatilhos inconscientes de como afetar as nossas decisões através do cheiro, porque por conta dessa relação do que você acabou de ler com a comida. Então, eles desenvolvem perfumes, cheiros para lojas, para acionar gatilhos emocionais na mente das pessoas sem que elas percebam, para que as pessoas gastem mais dentro daquela loja. E eles normalmente têm muita relação com esses aromas mais doces, tipo os biscoitos, os chocolates, essas coisas que são relacionadas com essa época feliz da nossa infância, porque ao mesmo tempo que aciona essa memória de felicidade, se a gente não está muito feliz, a gente está às vezes se sentindo mais carente, e você sente aquele cheiro, automaticamente aciona a sua carência, e aí a pessoa estando carente, o que ela faz? Gasta por impulso. Exatamente. Aí eu nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar de uma nossa, uma lembrança assim muito forte. Adoro quando a sessão do podcast chega no segredo que não pode ser contado. É que eu não sei se eu podia falar o nome do lugar, mas olha só, acho que você vai se lembrar. Você lembra de uma loja que chamava Chocolate? Uma loja de roupa feminina? Não. De uns 20 e tantos anos atrás, aí, essa loja era exatamente essa descrição. Ela tinha um perfume X que ele desencadeava todo esse monte de emoções na gente. E eu lembro que isso foi bem no começo de quando eles ainda estavam mais se utilizando dos cheiros nas lojas, né? E isso para mim foi muito marcante porque uma pessoa de dentro comentou comigo a respeito do perfume da loja. Que Então, tinha aquilo assim, esse objetivo de fazer com que as pessoas tivessem essa identificação para consumir mais. além do nome sugestivo de chocolate do lugar, né? Então, assim, era um combo sugestivo, né? E, nossa, veio assim, pá, direto na minha memória, você vê? Sim. É muito marcante, né? Exatamente assim. Eu vi uma pesquisa de uma empresa americana que eles estão desenvolvendo, é como se fosse um difusor pessoal, é um colar pessoal, que tem um cheiro específico, que ele é monitorado, ele tem uma ligação, né? Esse equipamento, ele é muito precário ainda, lógico, mas o objetivo é que ele seja ligado diretamente com o nosso cérebro, e ele tem uma conexão com o Bluetooth do nosso celular. Porque o que acontece? Através das ondas cerebrais, esse mecanismo do difusor pessoal, que é um microcomputador, ele vai conseguir perceber qual é o seu estado emocional. E dependendo do estado emocional, ele libera uma carga daquele cheiro para te ajudar a equilibrar, para te ajudar a dormir melhor, para te ajudar a tomar decisões e uma série de outras coisas. E aí, o desenrolar desse estudo era justamente perceber como que essa construção dessa base de dados vai funcionar, para que a partir dessa nova informação eles consigam desenvolver novos aromas para afetar decisões inconscientes das pessoas. Eu falei, Meu Deus. Meu Deus do meu céu. Deus do céu. É chocante, não é? É chocante. E assim, o olfato ele é muito pouco explorado pela ciência. Então, eles estão num terreno super fértil agora para saber, para ver o que vai acontecer, né? Tem um campo que nunca ninguém prestou atenção e que agora, de repente, falaram, nossa, não é que esse negócio é importante? Então, é uma ferramenta de manipulação muito forte. Sim, dependendo de como for usado, sim. Então, hoje em dia, quando eu abordo essa questão do desenvolvimento da memória olfativa,
nos conteúdos, né, que eu desenvolvo, até para as alunas, para as aulas que eu dou, eu sempre ressalto a importância das pessoas terem uma identificação com os próprios sentimentos, porque a gente está muito acostumada a passar batido pelo que a gente sente. E quando a gente passa batido pelo que a gente sente, sem perceber, porque o nosso pensamento, ele gera o nosso sentimento. Então, se você passa batido por esse processo, você vira alvo dessa manipulação. Então, cada vez mais é importante a gente conseguir identificar o que a gente sente, para a gente justamente decidir o que é verdadeiro para minha alma, e não porque alguém manipulou o meu inconsciente através de uma rede social, através de um cheiro, através de, sei lá, algum gatilho mental e uma série de outras ferramentas que a gente tem hoje em dia, né? E ferramentas que seriam úteis se fossem usadas da forma correta, né? Pois é que essa é a né? que depende da utilidade, né, e de quem usa o seu objetivo, né? Exatamente. Você sabe que no chocolate isso tinha muito, né, assim, o pão de mel, que você bem conhece, né? Então as pessoas me ligavam e falavam, nossa, quando eu lembro, não só do sabor, mas quando eu lembro daquele cheiro do pão de mel, quando dá mordida, aí até eu ficava com vontade, né? Meu Deus, né? E assim, isso foi indo, isso uma coisa que foi bacana assim no chocolate é que eu fui acompanhando algumas gerações, né? Então eu participei de casamentos, de festa de 15 anos, de casamentos, de nascimentos, de batizados e tudo, né? E aí vinha um pouco dessa memória olfativa aí, né? Do pão de mel, principalmente, que ele é mais aromático, né? Por conta das especiarias. Então era aquela coisa, nossa, quando eu sinto o cheiro do pão de mel, assim, não, eu quero para minha festa. Então fazia para festa. E foi, e além, claro, de ser um alimento doce, né, que já desperta essa emoção, né, na gente. Sim. No fim, tudo se conversa. Esse é o trabalho feito pelas mãos da mesma forma ali, e os cheiros se conversam, e é o cheiro da lã com o cheiro da natureza. E fica tudo junto, é verdade. Só uma curiosidade para contar para o pessoal, eu conheci a Estela justamente por causa desse pão de mel que ela está contando. Gente, vocês não têm noção do que era esse pão de mel. Quando ela me falou, eu não estou mais trabalhando com chocolates, o meu coração quase quebrou. Eu ainda estou fazendo um pouquinho, assim, de quando alguém pede e tal, eu ainda faço um pouquinho. Assim, era finalizando. Loucura total. Melhor pão de mel do mundo, literalmente. Ó, que delícia. Ai, Stella, então tá ótimo. Adorei todo o conteúdo aí que você trouxe para a gente. Obrigada você ter explicado mais como que funciona a pedagogia Waldorf, ter contado do seu trabalho, e a gente ter aí concatenado tudo isso para essa construção da memória olfativa. Sim. Vamos deixar os seus contatos, onde as pessoas te acham, se elas quiserem fazer oficina, quiserem conhecer mais da Waldorf com você, na descrição tanto do vídeo quanto da descrição do podcast. Se você tiver mais alguma coisa para passar para o pessoal que você tenha lembrado, que você queira deixar, a gente tem uns minutinhos ainda. Deixa eu ver se eu tenho alguma memória, assim. Acho que agora assim, quando a gente pergunta, não vem, né, aquele negócio, né, a coisa vai vindo assim, né. Eu lembro muito, Estela, que você sempre falava da casa dos seus pais lá em Águas de Lindóia. Sim. De um pé de manjericão que vocês tinham no jardim. E ele tem ainda, acredite se quiser, gigante. E aí, quando à noite bate o vento, menina, é um cheiro que é uma loucura. Ele tá lá, lindo, enorme. Nossa, até olha que hoje. lembrança, hein? Que lembrança. Ele tá, menina, já tiraram ele de um lado, puseram pro outro.
Já puseram ele de um lado para o outro, ele está lá, gigante, cheio, e continua assim. Quando bate uma brisa, nossa, que delícia, que delícia. E é de lá que eu pego o manjericão para fazer as comidinhas também, né? Uma delícia. Então, são todos, por isso que eu falo, né? Do cheiro a gente vai puxando todas as outras memórias, né? Sim, verdade. Que vai tornando tudo isso muito palpável. Ai, obrigada, adorei. Agradeço muito, Estela. E fica aberto aí, a gente marca outras vezes para conversar, porque a antroposofia ela é sempre, né? Eu estava brincando com a Estela aqui antes da gente começar a gravação, que eu falei que eu tenho a impressão de que a antroposofia é tipo Nárnia. Você abre a porta do guarda-roupa, atravessa o fundo do guarda-roupa e de repente você está numa escola Waldorf. Meu Deus do céu. Mas depois que você está inserida ali, você vê que tudo faz tanto sentido que você fala, nossa, como é que eu fazia antes sem saber disso, meu Deus? Estela, então, obrigada. Eu adorei. Obrigada aí pelo compartilhamento e foi uma grande alegria ter você participando desse episódio hoje com a gente. Obrigadão, adorei também. Vamos marcar outros. Então, pessoal, eu deixo um beijo para todo mundo e nos vemos na próxima semana. Lembrando que quem quiser participar pode mandar mensagem para a gente. O número do WhatsApp também está na descrição do episódio. Lembrando que são áudios de até 30 segundos. Você pode deixar o seu nome, a sua cidade e a sua dúvida, e a gente responde durante a gravação, tá bom? Um beijo e até a próxima.